boas-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e a minha função aqui é anfitriar, conduzir histórias para você que está nos escutando, ter um novo insight, gerar um movimento, sair aí da sua zona de conforto, seja ela qual for. Hoje eu estou recebendo uma mineira de Carmo do Cajuru. E segundo ela, foi onde Judas perdeu as meias. É verdade. Mari Michele, ela é mineira, mas vive no interior de São Paulo. São Paulo. É isso. Ela é especialista em análise de perfil comportamental e ama falar sobre autoconhecimento. Exato. E por conta de todo esse amor, ela criou um podcast onde ela pode transbordar o conhecimento dela e todas as suas vivências. A Mari criou o Ouse Ser Você podcast para despertar ousados e ousadas a olharem para dentro, porque para olhar para dentro precisa ter muita coragem, né, Mari? Precisa. Coragem, muita ousadia, porque é um movimento que não tem volta e nem sempre é fácil. Depois que você vê, você não desvê, né? Exatamente. Quero te dizer bem-vinda, né? E para começar, já vamos começar com pergunta para a gente entrar no nosso tema. A gente vai tomar aí um pouquinho do direito do teu nome. O nosso tema hoje vai ser Ouse Ser Você. E eu queria te perguntar quando que a Mari começou, quando e como ela começou a ousar a olhar para dentro. Bom, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigada. Eu estou super feliz e honrada por estar aqui no Mulheres UOL. É um trabalho que eu admiro muito. Então, é para mim uma realização de um sonho estar aqui. E é também um ato de ousadia. Então, para mim, representa muito, porque exige também coragem. E começando a contar, então, um pouquinho da minha história, quando eu comecei a usar ser quem eu sou, foi no ano de 2017, especificamente. Até lá, eu vivia o que a gente chama de script da vida. Sabe aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer? Você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, tem que casar e tem que ter filhos. E eu vivia esse script. E eu estava fazendo muito bem esse script, seguindo tudo como me diziam que tinha que ser. E eu me encontrei nesse ano de 2017, no momento em que era para eu ter a maior realização, porque eu já estava casada, tinha passado num concurso público federal, estava estável e, pelo script da vida, nossa, agora era a hora de ter filhos, viver feliz e tranquila. Para sempre. Para sempre. Uhum. E foi o momento em que eu estava mais infeliz. Tu tinha quantos anos? 27 anos. Eu cheguei naquele momento em que você acorda e vai trabalhar e você não tem vontade e você se pergunta: por que eu não quero trabalhar? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo no mundo, afinal de contas, se eu não estou feliz, se eu tenho tudo? E foi aí que eu precisei ousar ser quem eu era, porque eu percebi que eu estava sendo aquilo que me diziam que eu tinha que ser. Uhum. E foi aí que o autoconhecimento entrou na minha vida. Eu, até aquele momento, achava que autoconhecimento era, sabe aquele papo de autoajuda? Que, você vai ler um livro, vai ter aquela positividade que até hoje em dia se diz positividade tóxica, ficar grata por tudo. E eu falei, gente, não, isso não é para mim. Mas aí foi quando eu conheci o autoconhecimento da forma séria, que é realmente esse olhar para dentro, entender os meus porquês, o que realmente me motivava, por que eu estava realmente fazendo aquilo, quais eram os meus valores, o que eu realmente gostava de fazer. E foi aí que eu fui percebendo que até então eu estava sempre vivendo a vida de uma outra pessoa. E é aí que eu comecei a embarcar nessa jornada, comecei a estudar, comecei a me especializar e fui percebendo que o autoconhecimento é uma jornada sem fim e que a gente, uma vez que experimenta, gosta, porque a gente consegue ter liberdade. Tanto que eu sempre digo, eu acredito que autoconhecimento é liberdade, porque à medida em que a gente se conhece, a gente consegue ser quem a gente é, fazer mais do que a gente gosta, dizer mais não, evitar a comparação. A comparação acho que é uma das coisas que mais mata assim, a gente, porque nós passamos a olhar para fora, deixamos de acompanhar a nossa própria evolução, perdemos tempo acompanhando o outro que tem um contexto completamente diferente. E o pior, tu compara o palco do outro, que o que ele mostra é o palco, com o teu bastidor. Então, tu olha para ti, nossa, eu ainda tô aqui. E tu olha para ele, olha, mas ele já tá lá. E daí, aquela frustração de nunca vou conseguir, não sou boa o suficiente. Mas tu falou uma coisa, Mari, que é muito interessante, que é essa questão de eu tenho tudo.
Eu tenho tudo. Eu tenho um marido, massa, eu tenho casa, eu tenho geladeira cheia, salário bom, eu tenho... Uma estabilidade que tanto se procura no Brasil, né? Um emprego estável. E daí, de repente, ainda não estou satisfeita. E isso é muito legal, né? Porque não legal de sentir, mas legal de pontuar, porque às vezes não é a questão da quantidade de coisas que você tem, mas é o quanto elas fazem sentido na sua vida. Exato, e é por isso que o autoconhecimento foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque eu tinha tudo, tá, mas era tudo o que eu, Mari, queria, né? Então, assim, foi nesse momento que eu precisei olhar, tá, o que eu quero? Foi bem marcante para mim, porque nesse momento eu comecei a fazer uma lista de sonhos, assim, quais são os objetivos da Mariana? Sem eu pensar no que as pessoas querem que eu queira. Porque eu já sei que as pessoas querem que eu case, aí agora eu casei, então eu tenho que ter os filhos. Eu tenho o primeiro, eu tenho que ter o segundo. Exatamente. E daí, assim, e aí eu não posso mais querer trabalhar e viver a minha vida profissional porque pega mal. E aí foi no momento que eu falei, não, beleza, se ninguém estiver aqui me julgando, o que eu quero? E eu comecei a listar. E eu vi que eu não queria aquela vida. E aí eu falei, então tá, mas a partir de agora que eu entendi o que eu não quero, o que é, para mim, a minha realização, o meu sucesso? Quando a gente fala de sucesso, é um conceito que depende, o sucesso para mim, Mari, pode ser, por exemplo, estar aqui hoje no Mulheres UOL com você. Para outra mulher pode ser, por exemplo, estar em casa cuidando dos filhos e está tudo certo. Mas até para a gente poder ter essa empatia de entender a outra pessoa, a gente precisa estar bem com a gente. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente, às vezes, critica as outras pessoas, aponta, no fundo, se a gente for parar para pensar, é porque a gente não está bem com a gente mesmo. Sim. Né? Tem até aquela frase, né, que quem está feliz não quer guerra com ninguém, ou algo assim. Exato. É a lente que tu tens uma lente, né? Pra mim é isso, assim, quando tu tá bem consigo mesmo, a tua lente não tá suja, ela não tá embaçada. Então, a forma de tu olhar o outro, olhar o mundo, ela não é obscura. Tu consegue ver as coisas com clareza. E quando tu não tá, o contrário também é verdadeiro. Tu enxerga tudo ruim. É como se fosse uma lente preta, aquilo é mal, aquilo é ruim, aquilo não presta, mas tá em você, né? Exato. É uma coisa que te pertence e que tu projeta lá no mundo. Em 2017, então, a Mari estava ali com uma ânsia, estava assim, eu tô assim, Sentia alguma coisa. Alguma coisa no meu coração, mas também não posso reclamar, porque tenho tudo, então... Sim, e se eu reclamar, E também daí... vão falar, porque, nossa, mas você tem tudo, você está reclamando. E é uma jornada solitária, porque daí tu acaba não falando com outras pessoas sobre isso, né, sobre essa insatisfação, porque ela vai olhar para ti, mas por que tu tá insatisfeita? Sim, você tem medo do julgamento. Aí volta no medo do julgamento, no medo da crítica, o medo de o que vão pensar de mim. E o que efetivamente foi o teu primeiro passo, assim? Quando tu fala, eu comecei a olhar para mim, foi essa lista de coisas que eu não quero fazer ou de coisas que eu amo fazer se ninguém me julgasse. Foi a primeira coisa que tu fez? Sim, foi o meu primeiro passo. Foi colocar essa lista e escrever assim os meus 10 maiores sonhos. As coisas que eu queria conseguir, independentemente de as pessoas dizerem que estava certo ou errado. O que eu queria. E o meu segundo passo foi sair desse trabalho. Esse trabalho que era o trabalho assim perfeito, lá onde meu marido morava, que era um concurso público federal, e que todo mundo dizia que eu não podia sair porque era um emprego estável, que eu estava com o meu marido é militar, então eu podia acompanhá-lo. E eu não poderia sair. Então, foi esse o passo. Assim, o meu marido ele ia fazer uma pós-graduação no ITA, que é em São José dos Campos, e aí ele ia numa sexta-feira. Na quinta-feira, eu fui nesse órgão com o meu pedido de exoneração assinado. E o mais interessante dessa história foi que a mulher que me recebeu lá, ela falou assim para mim, mas ela me chamava de Lindinha. Lindinha, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Porque, nossa, veja bem, é um trabalho estável, você tem certeza? E aí eu comecei a chorar e expliquei para ela. Falei, olha, eu estou aqui faz alguns meses e eu estou perdendo a minha vontade de viver. Porque eu fico aqui o meu dia todo, eu não faço mais as coisas que eu gosto, eu não sei mais nem quem eu sou. Se você me perguntar quem eu sou, eu não sei. Eu sou esse trabalho aqui que não me realiza. E assim, se tiver quem está realizado aqui... Mais uma vez, está tudo certo, mas não é para mim, não sou eu aqui. E eu nem sei mais quem eu sou. E o mais interessante foi que dessa conversa, no final, ela que chorou. Porque ela falou assim para mim, Mari, eu queria ter tido essa coragem há 20 anos. Que foi quando eu entrei, eu não estava feliz.
E eu não tive essa coragem. E isso também me marcou bastante, porque eu falei, olha, como que a gente, às vezes, se esquece? Porque ela, que deveria ser uma pessoa que poderia me encorajar, Mari, segue o seu coração. Se é algo que você está sentindo que não está bem, você sabe que, no fundo, não está legal, segue o seu instinto. Mas ousa ser você. Ela não conseguiu fazer para ela. Ela não consegue dar o que ela não tem, entende? Então, se ela não conseguiu dar aquele passo, ela só se deu conta que ela não conseguiu dar aquele passo quando tu contou a história, enfim, e teve coragem de ir em frente. Quantos meses tu ficou trabalhando? Nesse cargo específico, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses. Eu fui para lá porque eu trabalhava em Minas Gerais, e aí, como eu me casei, eu larguei tudo, porque também é interessante, né? Me falavam isso, você tem que largar tudo. Você tem que largar tudo, que já que você vai casar, eu não sei, assim, como que te ensinaram, mas para mim me ensinaram muito que a mulher tinha que acompanhar o marido. E aí, eu sabia que não estava legal, mas era o certo. E eu não tive a coragem. E eu tenho a aprovação de todo mundo fazendo assim, dessa forma, então tá tudo bem, né? Porque a gente busca essa aprovação. Por isso que também a gente volta no autoconhecimento. Quando você se conhece e sabe o que te faz bem, essa aprovação, você lida com ela de uma forma diferente, do tipo, olha, por exemplo, você, Pã, que optou, por exemplo, por trabalhar e ainda assim maternar. Vai ter pessoas que vão te admirar e vão ter pessoas que vão falar, nossa, mas é mãe, não deveria trabalhar. Quando você se conhece, sabe o que você gosta, você fala, olha, eu consigo entender você, eu sei que talvez isso para você não faça sentido, mas para mim faz. Na realidade, não, Maria, as pessoas querem que eu seja mãe, elas querem que eu trabalhe, elas querem que eu vá para academia, elas querem que eu tenha uma vida espiritual e elas querem que eu faça tudo isso sem deixar meu filho com ninguém. É isso que elas querem. Eu só não posso abrir mão de nada, entende? Ah, sim, tem que ser a super mulher. Exatamente. Então, assim, tem que estar aqui fazendo podcast, a criança devia estar aqui correndo em algum lugar, entende? Então, a cobrança, na realidade, não existe, né? A mulher, ela vai ser culpada se ela escolhe A ou B. Infelizmente, é assim. Se tu decidir trabalhar, nossa, por quê? Se tu decidir não trabalhar, nossa, por quê também? E a gente vive. Então, quando tu fala assim, cara, eu parei e olhei o que eu gostaria de fazer, porque eu nunca vou conseguir deixar todas as pessoas satisfeitas mesmo, é um ciclo sem fim, né? E daí eu me dou conta que eu tenho que viver a minha vida por mim. No final das contas, vai ser a única forma de viver da melhor maneira. Sim. Né? Porque eu não vou agradar as pessoas mesmo, de qualquer forma, se eu escolher A, se eu escolher B, né? A gente nunca... Isso é um nível de consciência muito elevado. A gente conseguir entender que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, não importa o que a gente faça. E não importa o melhor que a gente faça. Ainda mais se você for mulher. E com mulheres ainda tem um ponto que a gente precisa sempre conversar. Por isso que eu acho que essa ideia de mulheres apoiando mulheres é algo que tem que ser uma bandeira que a gente tem que carregar. Porque muitas vezes as maiores críticas que eu recebia eram justamente de mulheres. Eu te falei isso quando a gente começou a conversar, né? Que geralmente vem a crítica do lugar onde tu espera o apoio, né? Eu comecei a trabalhar no meu primeiro dia de trabalho, eu sou recebida, tu já tá terceirizando a sua maternidade, mas ainda assim, a mulher que mais me ama no mundo, que é a minha mãe, hoje em dia, ela ainda não consegue respeitar minhas escolhas. Eu tenho um bebê de 7 meses. Ela olha pra mim e diz assim, não, vamos guardar tudo pro irmãozinho. Eu não vou ter outro. Eu já entrei nesse barco aqui, assim, um pouco de gaiato, porque eu não sabia como era difícil ser mãe de verdade. Então, eu não quero ter outro. Não é essa a minha motivação. Ela me ama, ela teve 3 filhos, ela sabe todas as dificuldades, mas mesmo assim ela não é capaz de respeitar a minha decisão. Todas as vezes que ela me encontra, ela tenta mudar a minha cabeça. Não, mas vai ser muito triste ele não ter um irmãozinho. Ele precisa, sabe? O filho único, ele fica egoísta, ele não sabe dividir. Então, assim, as pessoas gostam, né? Eu recebo mulheres, muitas, e às vezes a gente fala assim, porque a sociedade... Cara, a sociedade é a tua mãe. A sociedade é a tua irmã. A sociedade é a tua tia. Não é a sociedade que te impõe. Geralmente as pessoas que estão ao teu redor que te falam coisas no dia a dia, né? Que vão te influenciando as tuas escolhas. E a gente vive no automático.
Tu tá há 5 anos, então, nessa busca, né, pelo que a Mari realmente gosta. Eu acho que eu tô há menos tempo do que tu. Porque eu, de verdade, até mesmo a questão da maternidade, que faz muito pouco tempo, eu não avaliei ela se eu realmente queria ser mãe. Parecia que era óbvio, eu tinha que ser mãe, Aham. né? Afinal de contas, eu já fiz a faculdade, eu já me formei, eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa... É o script da vida. Se 30 você pega o anos, script da vida que a sociedade te dá, toma. 30 É anos, isso? tô ficando velha, vou ser mãe. Aham. Mas, assim, parar para refletir e dizer, cara, eu quero. Qual é o nível de responsabilidade? Eu juro para ti que eu nunca fiz essa reflexão. E eu acho que é uma boa reflexão para dizer assim, se você não tem, reflita. Se você está fazendo essa escolha porque parece que é o único caminho a seguir, ou porque você realmente ama, você realmente quer essa experiência. E daí sempre vai ter aquela crítica, né? Porque daí eu falo isso, nossa, mas né, não queria ser mãe? Não, gente, eu amo meu filho. Estou dizendo que eu não fiz uma escolha consciente, eu fiz uma escolha porque era o próximo nível do jogo. E é o que o roteiro que é passado pra gente. E pra gente bancar essa nossa decisão, pra gente decidir, eu vou fazer dessa forma, ou ousadia, coragem, é também isso. Porque pra você falar, olha, eu quero, por exemplo, ter só um filho, e lidar com todo isso que vem, é muito importante a gente conseguir se posicionar, porque não é fácil. Quebrar o padrão, que foi o que tu fez. Exato. Eu quero pedir... Qual era o teu cargo? Eu trabalhava como assistente de administração no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Nossa, que nome grande. Posso te perguntar qual era o teu salário lá? Eu ganhava lá uns 4.500, 5.000 reais. Para todo mundo parece assim, né? Tu não pode. A não ser que tu passou em outro concurso, tu vai ganhar o dobro, né? Mas é uma quebra de padrão, é uma quebra de paradigma, como se tu não fosse capaz de fazer qualquer outra coisa que tivesse mais sucesso do que aquilo. Sim, e até a questão financeira também é uma questão de mentalidade. Tem muita gente que olha aquilo como, nossa, tá ótimo para mim. E para outras pessoas não. E até para a gente lidar com o dinheiro, a gente precisa se conhecer. Porque talvez para alguém aquilo seja a maior realização profissional dela. Para os meus sonhos não era suficiente. Até para não ser o suficiente, como a gente tem que exercitar a mentalidade. Eu lembro que quando eu comecei essa inquietação, assim, que eu queria empreender para algo, para além, enfim, essa mentalidade do quanto é um bom salário, né? Quanto eu pensava, não, sei lá, 10 mil reais é uma boa receita. Hoje em dia eu olho e digo, cara, não é assim, posso mais, é possível, existem ferramentas, não é uma coisa inacessível. Só que aquela Pamela de 3, 4 anos atrás não tinha essa mentalidade. E é uma questão de se achar capaz e se colocar em movimentos, situações, posições que te levam a esse nível. Exato, é uma mudança de mentalidade, é a gente trabalhar o que nós chamamos de crenças limitantes, que são aqueles pensamentos que a gente coloca na nossa cabeça, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, e trabalhar também isso. E uma coisa que é muito importante, para a gente romper essas barreiras, exige muito sair da zona de conforto, criar novas conexões, ler novos livros, conversar com outras pessoas. Porque como que a Pamela, por exemplo, mudaria a mentalidade dela financeira se ela não conversasse com pessoas que atingiram níveis financeiros que ela jamais imaginaria? E eu vou dizer para ti o que mudou a minha mentalidade de verdade. Assim, foi de um mês para o outro. Foi um livro. Os Segredos da Mente Milionária. Foi o livro que eu li. Ele me despertou tão profundamente que de um mês para o outro, no segundo mês eu já conseguia guardar dinheiro. Eu percebi como eu botava uma expectativa no meu marido, que era ele que precisava guardar dinheiro. Eu não precisava. Por quê? Porque eu tinha uma crença já da minha mãe. Então, eu via a minha mãe com meu pai, a minha mãe era dona de casa, ele sempre foi um empresário de sucesso, meu pai levava as contas, e daí, quando eu casei, eu trouxe isso para mim, como se essa fosse uma verdade absoluta, mas eu nem me dava conta que era essa história que estava na minha cabeça, que o meu papel não precisava ser guardar dinheiro, era só o dele. Então, a partir dali,
me despertou um mundo de não é papel dele, a minha vida está nas minhas mãos. Então eu posso, foi um livro e do livro eu mudei o contexto social. Não, do livro é porque eu acredito nisso, né? Do livro, o que mudou? Meus pensamentos. Quando os meus pensamentos mudaram e eu entendi que não era aquela verdade não era absoluta, meus hábitos também mudaram, minhas ações mudaram. As minhas ações mudaram, eu quis mudar de contexto social, eu quis mudar os lugares que eu frequentava, eu quis mudar com quem eu conversava. Então, foram 3 coisas que me levaram para a mudança. O pensamento, o sentimento e o seu comportamento. Eu acho que é o pensamento, as práticas, o comportamento e o contexto social. Isso que você falou é muito importante, é algo que eu sempre falo eu gosto de atender mais mulheres, assim, porque eu me identifico pela minha própria história. E eu sempre falo para elas sobre essa questão do contágio social. Até existe um livro que se chama O Poder das Conexões, que ele fala sobre isso, o quanto que nós estamos sempre influenciando e sendo influenciados. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, sempre está conectado com as pessoas. Então, se a gente quer mudar o nosso padrão de vida, a gente precisa se aproximar de pessoas que têm algo que pode ser acrescentado na nossa vida. Isso que você fala, por exemplo, da questão lá com o seu casamento, isso é um sabotador. Quem disse que a mulher tem que ganhar menos do que o marido? Quem disse que a mulher não pode mais do que o marido? Quem disse? A gente traz algumas coisas para nossa vida e a gente executa sem se questionar. Quem falou que você não é capaz? E às vezes não é nem quem disse, porque a sociedade, né? A gente vive num contexto que se fala o tempo todo o contrário, Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, não sei o quê. Mas é um pensamento que está enraizado no teu subconsciente e as tuas ações te levam a fazer coisas, por exemplo, a não guardar o dinheiro que você talvez poderia, porque em algum lugar da tua mente está implícito que não é tua responsabilidade. Então, até tu se dar conta que é isso que é o autoconhecimento. Quais são as verdades ou as mentiras que você está contando para si mesmo? Exato. Existe até um conceito que se chama, eu não sei a tradução específica do português, mas é gender socialization, que seria assim, socialização do gênero. Basicamente seria a forma como nós somos criados. A mulher, ela é criada para ser mulher e o homem, ele é criado para ser homem. E nisso, o papel do homem é prover e a mulher é cuidar. Mas aí a mulher tem que cuidar do outro e ela tem que, tudo ali ela tem que conseguir gerir. E a gente vai assimilando isso sem pensar, porque, igual a gente até falou sobre o piloto automático, a gente começa, às vezes, a viver de uma forma tão alienada que a gente sequer para, assim, 5 minutos. Deixa eu parar 5 minutos no final do meu dia para avaliar o que hoje eu melhorei e o que eu posso melhorar para amanhã. Qual é aquele meu 1%? Sabe uma coisa que eu me dei conta, assim, eu tava numa palestra e a palestrante mencionou um cálculo, né? E esse cálculo já é feito há algum tempo. Que pessoas que trabalham 8 horas por dia, descontando as 8 horas que elas dormem e mais algumas horas que elas têm para comer, necessidades e outras coisas que são fisiológicas ali, sobra de 2 a 3 horas. Elas têm 15% da vida para fazer as suas próprias escolhas. Isso é desesperador. É tipo assim, como assim? Eu não, sabe, eu tô aqui e eu tenho 15%. Eu vivo nesse corpo, eu tenho esse mundo de possibilidades e eu tenho 15% das escolhas na minha mão. O restante é automático, é um trabalho, é dormir, 1/3 da vida dormindo, são as necessidades, né, do corpo. Se tu se dá conta disso, percebe-se, né? Cai uma ficha assim, não, eu não posso. Pelo menos o meu trabalho tem que ser algo valioso para mim. Exato, e o trabalho é onde a gente passa grande parte do nosso dia. A gente precisa disso. Uma coisa que é importante também, que para mim eu precisei trabalhar e continuo trabalhando isso comigo e com as pessoas que eu atendo, que o trabalho ele é uma realização, mas que também ele tem os desafios. Porque uma coisa que também eu acompanho e vejo que quando a gente fala sobre essa questão de se conhecer e de encontrar uma realização profissional, já que é algo que a gente faz na maior parte do nosso dia, às vezes algumas pessoas tendem a pensar que o trabalho ele é 100% tudo de bom.
E aí também é uma falácia. Da mesma maneira como a gente falou do palco e do bastidor. A gente vê as pessoas ali tendo sucesso profissional, mas se você for se aproximar, você vai ver que ela também lida com desafios. Então, até isso é importante. Quais desafios eu quero lidar? Quais que são aqueles que eu consigo lidar, o que eu estou disposta? Também o autoconhecimento nos ajuda nisso, a entender como é a realização profissional para mim. Porque à medida que a gente cresce, os desafios vão crescendo junto, na mesma proporção. E a gente tem que aprender a lidar com eles. A gente tem uma mania de olhar lá pro que já chegou naquele objetivo que parece que a gente está ainda no caminho para lá e parece que ele está de férias infinitamente, né? E na realidade os problemas eles só aumentam de nível e só mudam, né? Mas as pessoas têm que lidar com tudo o tempo todo. E eu consigo entender o que tu quer trazer de reflexão quando tu fala assim, cara, tu não vai fazer o que tu gosta o tempo todo, né? Às vezes, para te alcançar o teu sonho, tu vai fazer várias atividades que são cansativas, que são operacionais, que não, mas são necessárias para chegar lá. Aproveitar a jornada, né? Que essa frasezinha bem batida é o mais importante. Sim, mas assim, entenda a essência dessa frase. Porque já pensou se a gente só se deleitar com o final? Né? Que triste é essa vida, né? Se, por exemplo, né, a Mari ama fazer podcast, quer que o podcast atinja uma grande audiência e chegue a várias pessoas, porque tu faz aquilo com amor, porque autoconhecimento é uma coisa que mudou tua vida, porque tu entende que isso pode, sim, mudar a vida de outras pessoas. Mas daí tu tem que fazer CNPJ, daí tu tem que fazer... Identidade visual, projeto de comunidade, tem que... Pensar nos convidados, pensar no pós, no antes, 10 mil postar nas redes sociais. Que não são tão legais assim, mas elas são necessárias para chegar lá, né? E até para a gente poder valorizar o nosso ponto final, digamos assim. Quando a gente tem toda essa trajetória, a gente valoriza muito mais o que a gente alcança. Por isso que às vezes a gente vê, aquela pessoa ali, eu não sei se vocês têm essa expressão, mas ganhou de mão beijada. É assim, quando a gente pega amor, porque a gente vai começando tudo, é como se fosse um parto. Você vai gerando aquilo e depois você cria até você ver o resultado final. É também muito gratificante. E é também importante esses desafios são importantes para que a gente perceba o quanto também a gente quer. Porque se a gente não tem muito certo, olha, eu quero alcançar... por exemplo, vou pegar o meu exemplo como podcast. Se eu não tivesse muito claro na minha mente que eu quero levar o autoconhecimento para o Brasil, para o mundo, e se eu não acreditasse piamente de que realmente o autoconhecimento é libertador, talvez eu não teria forças, por exemplo, para nos dias em que eu estou super sobrecarregada e aparece um desafio à noite, mas eu preciso resolver. Ou, às vezes, estou com tudo planejado e eu tenho um imprevisto ao longo do meu dia e, poxa, não vou poder descansar como eu gostaria. Porque a gente precisa ter essa força. Ou apenas de se manter motivada, que é um desafio, né? Porque não é uma coisa infinita, né? Ela é uma coisa que, quando vem as coisas muito chatas para fazer, a gente se desmotiva, daí a gente tem que lembrar o porquê, né? O porquê que eu tô fazendo aquilo, e daí volto, né? E eu acho que isso para tudo, inclusive para cuidar de uma família, né? Se esse é o seu propósito. A gente fala para mulheres, e às vezes eu tenho esse cuidado, né, de não só exaltar a mulher que trabalha, que ela tem um sucesso profissional, que ela ganha dinheiro, mas exaltar a mulher que está acordada, a mulher que olhou para o que ela realmente queria e ela entendeu que aquilo é o que faz ela feliz e ela entrega o melhor para o mundo daquela forma. E daí eu acho que está muito bem. Porque daí ela está no lugar certo, fazendo as coisas que ela ama. O problema é justamente o contrário, quando eu estou fazendo, mas aquilo não faz sentido nenhum, eu faço no automático, as pessoas recebem o meu trabalho, mas eu nem amo aquilo, e faço por coisas, né, só pelo dinheiro, ou só por isso, ou só por aquilo, e eu não estou acordada, né? Isso aí é importante para que as mulheres que são quem nos escutam pensem muito no que é valor inegociável. É muito mais fácil a gente saber se realmente eu estou acordada, é pensar assim,
quais que são as 5 coisas que são realmente negociáveis para mim? É, por exemplo, estar com a minha família o dia todo, por exemplo, e cuidar dos meus filhos 100%? E aí se você tem claro que isso para você é inegociável, então você consegue, nossa, realmente eu estou no caminho certo, não importa o que as outras pessoas vão falar. Porque mais uma vez, voltando em se conhecer, se você não sabe o que é o valor importante para você, qualquer coisa vai servir. Recentemente eu estava lendo um livro e ele falava assim, que um senhor entrou num elevador e aí ele ia subir e perguntaram para ele assim, qual andar você quer ir? E aí ele falava, qualquer um, eu estou no prédio errado mesmo. Então, se você não sabe qual é o seu valor, para onde você vai, o que é importante, qualquer andar tá certo, qualquer prédio. Sim. Qualquer caminho, qualquer resultado, né? No final do mês é só pagar as contas. E onde vai dar a tua vida, não sei, tudo bem, eu vou morrer. E é isso que vai acontecer. E que pena, né? Porque ter a oportunidade de se dar conta que está no automático é também um ato, como a gente falou lá no começo, de coragem, porque tu vai olhar para as coisas que não são tão legais dentro de você, para as tuas sombras, né? Para o que é ruim, para o que tu deixou de fazer. Para mim, foi um grande desafio olhar para dentro e entender que, cara, eu posterguei todo esse tempo. A questão financeira, eu poderia ter voado muito antes, se eu tivesse me dado conta antes, que era, sim, minha responsabilidade, que eu podia, né? Então... E daí, a partir daquilo ali, eu comecei a me questionar tudo, né? Eu comecei a questionar, fiz essa faculdade, fiz por quê? Fiz para quê? Fiz para quem? Né? E tô nesse trabalho, mas por quê? Eu gosto? Eu não sei, sabe, eu tô nesse casamento, porque daí tu questiona tudo, né? Sim, por isso é preciso coragem, porque à medida que você questiona, você vai ser praticamente empurrado para fora da sua zona de conforto e você não vai mais conseguir ficar. Ô Mari, tu falou um negócio lá no começo, antes, né, de a gente começar aqui no podcast, que eu queria trazer aqui pro episódio, que eu acho que pode ser que as mulheres se identifiquem. Eu te perguntei assim, às vezes também tem uma questão, por exemplo, tu era casada, né? E eu te perguntei... Sou casada. Era casada quando o processo começou? Sim. Já era casada. O teu marido te apoiou 100% naquele momento? Em todas as decisões, inclusive vou pedir exoneração? Sim, ele me apoiou bastante e eu até falo, né, que às vezes torna um processo, a mudança também não é um processo fácil, também por isso, porque a gente precisa saber quem é a rede de apoio. Eu não sei se eu teria tido toda a coragem se eu não tivesse o suporte de alguém falar, olha, ele me chama de Nana, ele falou, Nana, eu estou com você, não importa o que você decidir, porque eu quero que você fique bem. Ele me apoiou porque ele foi acompanhando toda a minha decadência, digamos assim. Ele me conheceu, eu era uma pessoa sempre... Eu era como eu estava aqui, assim, feliz, ria, gostava de fazer as coisas. E logo que a gente se casou, que eu fui para esse trabalho, eu comecei a fazer assim. Não queria mais sair, eu não queria mais rir, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí ele foi acompanhando isso. Então, quando eu falei, olha, eu preciso... E foi muito marcante porque eu fui parar num psiquiatra por causa disso. Porque todos me falavam, Mari, você tem tudo. Você não tem nada para reclamar. Não é possível que você... Isso é mimimi, isso é depressão. Nossa, nada a ver. Quem me dera ter o que você tem. E eu fui parar no psiquiatra. E aí o psiquiatra me deu uma receita com 3 remédios. Um para manhã, outro para tarde, outro para noite. Nossa. E eu saí do psiquiatra e olhei para a receita e para o meu papel de exoneração. Falei, ou é um ou é outro. Ou eu vou me medicar, por Deus sabe lá até quando, para eu ficar feliz de manhã, de tarde, de noite, ou eu vou sair. Então, o meu marido, eu acredito que ele me apoiou também, porque ele foi acompanhando todo o meu processo. E ele me apoia até hoje, mas porque ele vê o quanto isso me libertou. Porque eu também errei. Depois que eu saí, eu tive muitos sucessos, muitas derrotas, tombos, mas tudo isso me fez crescer e melhorar, porque é o que a gente falou, autoconhecimento não é só olhar para o que é bom,
Eu, até hoje, tenho muita dificuldade de melhorar o que eu já sei que eu preciso. Por exemplo, a questão da escuta. O meu perfil, não sei quem entende aí de perfil DISC, que é dominância, influência, estabilidade, conformidade, a minha dominância é super alta. Então, eu sou uma pessoa de executar, de fazer, de comandar, de iniciativa, mas eu sou uma pessoa de pouca escuta. Eu tenho um podcast, é a minha dificuldade, às vezes, não dominar, porque eu quero falar e falar o que eu sei, e eu não posso. Eu fui fazer, por exemplo, um curso de comunicação não violenta para desenvolver escuta empática. Mas por quê? Dói olhar assim, nossa, mas será? Mas eu sou tão boa, eu me esforço tanto, eu quero sempre melhorar, e eu preciso olhar para aquela lista também de pontos a desenvolver. Você fala, meu Deus, eu não tenho recurso, e agora? Então, é aprendizado constante, aprendizado constante. Mas eu quis trazer também o ponto do marido, foi porque por muitas vezes eu acho que a gente demora nesse processo, porque as pessoas ao nosso redor não são tão legais assim. Elas não dão esse apoio. Ele estava lá presente, ele viu, mas, sei lá, podia ser qualquer outro comportamento que dissesse não, vai dar tudo errado, se der errado é por tua conta. E quantas mulheres estão nisso, né? Nesse ciclo, assim, eu quero, tenho um desconforto, de repente eu me dei conta do que eu preciso mudar, mas eu sempre tá em busca do apoio, que não vai ter, às vezes não vai chegar nunca esse apoio. Não vai ter, e acaba com a nossa autoconfiança. E uma coisa que eu posso dizer, se você sente no seu coração que você tem que agir, haja. Por quê? Depois as pessoas vão falar, nossa, realmente, você tinha que ter feito. Você falou da sua mãe. A minha mãe, até hoje, ela fala pra mim, fala, Mariana, mas pra que isso? Nossa, ela fala, já sossega, menina, sossega. Nossa, vai lá pra Florianópolis, não, fica aí. Até hoje ela fala, mas você trabalhou, era final de semana. Ela não me pergunta, filha, você está feliz? Aí eu fui numa palestra lá na minha cidade, falei para centenas de pessoas e todo mundo falou, nossa, sua filha. Aí ela, nossa, realmente, né? Foi bom, né? Ela tá fazendo bem, né? Então, assim, e ainda assim ela me fala. Então, é difícil, porque se a minha mãe fala que eu devo parar, ou se o meu marido fala, eu tenho que trabalhar muito a minha autoconfiança para eu poder, porque realmente são as pessoas que a gente mais ama e confia. Você vai ter que ser duplamente, triplamente corajosa, porque daí o salto é sozinha, né? Com certeza. E daí tu tá olhando ali para um abismo, que é o desconhecido, lá não tem certeza de sucesso, lá talvez não tenha salário no final do mês, tem várias coisas ali que são incertas, lá talvez a idade de engravidar já passou, e daí tu tem que pular sozinha, né? Então eu entendo assim como é um desafio ainda maior quando a gente... Que bom que você teve uma pessoa tão parceira do seu lado. E eu queria ressaltar esse ponto, assim, que às vezes a gente precisa ser duplamente, triplamente corajosa para dar esse passo além, né? Quando eu comecei esse processo, assim, eu descobri, né? Porque eu não sabia. Eu não sabia que eu agia dessa maneira. É isso que é auto se conhecer. De repente, você descobre que você estava agindo de uma forma enraizado, com um pensamento enraizado, sei lá, com uma crença de que abrir empresa não era para você, por exemplo. Não era possível você ser empresária. Que foi no mesmo momento, assim. Num mês eu comecei a guardar dinheiro, no outro eu queria ser empresária. Porque daí, quando eu comecei a guardar dinheiro, eu já queria ser rica. Porque eu disse, não, eu posso então. Então, qual é a maneira? Eu fiz as contas, CLT não vai dar, eu tenho que ser empresária, eu tenho que ir para outros lados, arranjar outras formas de monetização, porque, né, faz isso aqui, vezes 12, vezes 10, não dá? E isso que você fala me lembra até um episódio que foi logo no início, que você recebeu uma moça e ela falou assim, que o paladar não retrocede. E isso me marcou bastante, porque, de fato, à medida que você experimenta esse gosto da liberdade, da autonomia, de você conseguir, você não consegue mais viver sem aquilo, porque é bom. Você fala, eu consigo. E assim... Quando a gente fala de dinheiro, aí ainda é mais difícil, porque até no Brasil, a nossa mentalidade
já é uma mentalidade. Tem alguns aspectos também que envolvem religião, né, toda essa questão, mas se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente. Até para cobrar no Brasil é diferente. Se você falar formas de monetizar o podcast, as pessoas, nossa, mas você vai cobrar isso? É uma mentalidade assim, mas o seu trabalho é tanto... É difícil até das pessoas perceberem, assim, o quanto que você tem que se dedicar. Inovar no Brasil é difícil. Se você quer... É totalmente, assim, diferente. Tanto que a gente tem que abrir a nossa mente, ler livros que, por exemplo, esse não foi escrito por um autor brasileiro. Pra gente abrir a nossa mente. Pra poder também ir alcançando essas coisas. Sim, eu acho que a gente tem coisas boas e tudo... dá para tirar um aprendizado, até o que não é para ser feito, né? Às vezes tu olha para uma pessoa, vê as ações e entende que aquilo não é uma forma que você gostaria de se comportar. Então, tu pode aprender sempre, né? Basta, além de estar ajustada para isso, é um aprendizativo, eu escuto, eu não só me escuto, né? Que eu entendo qual é a dificuldade, né? A gente tem muito conhecimento, mas quando a gente percebe o valor que está dentro do outro, que é o que fazer ou o que não fazer, fica mais fácil ser aprendiz. Sim, e conhecer a história do outro para que a gente tenha mais essa empatia. A gente fala muito de empatia, mas às vezes é um conceito que é bonito de falar, mas difícil de viver na prática. Por causa disso, assim, de a gente conseguir entender o que está por trás, conseguir respeitar as opiniões, essa questão das mulheres, por exemplo. A gente precisa conhecer a história da outra mulher para que a gente entenda também, antes de julgar, de criticar, de apontar, para que a gente também consiga tornar essa rede de apoio que a gente tanto precisa, né? O Mulheres UOL, eu comentei contigo no começo que a gente tem um lema lá, um slogan, né, que é Mulheres que Inspiram Mulheres. Mas, para além de mulheres que inspiram mulheres, a gente poderia botar mulheres que amam mulheres ou que gostam de mulheres, que elas não odeiam as mulheres, né? Porque ter alguém que, antes de te apontar um dedo, entenda que, né, mas o porquê, o como, o que aconteceu, é isso que me pega em relação ao feminismo, né? O grande movimento que se tem hoje. Eu não quero uma sociedade onde as mulheres estejam contra os homens, né? Nós não somos rivais. Não quero... agora eu tenho um menino, e daí isso me dói ainda mais, porque eu quero uma sociedade onde as possibilidades sejam muitas e sejam abundantes, independente do sexo daquela pessoa. Então, toda a vida que uma mulher... Eu já fui entrevistada algumas vezes e as pessoas me perguntam assim, e você enfrentou muita dificuldade por ser mulher, por estar fazendo podcast? É uma bandeira que parece que não, eu não enfrentei dificuldade. Eu enfrentei dificuldade porque eu não sabia o que eu queria. Porque eu não estava consciente que as minhas escolhas estavam no automático, que eu não me dei conta de que eu podia. Isso pode ser um pensamento enraizado? Sim. Então, vamos ensinar as nossas crianças, todas elas, a conversarem e debaterem desde cedo. Eu tenho uma amiga que ela faz um GD, né, que nesse caso é um grupo de discipulado, e ali envolve religião, mas para crianças de 9 anos. E o livro que elas estudam livros diferentes. Nesse caso, elas estão estudando as mentiras que contaram para as meninas. E o exercício delas, elas refletirem as coisas que elas pensam. Por exemplo, você é feia, você é incapaz, você não pode jogar bola. Então, elas, já com 9 anos, elas começam a refletir, mas por que eu penso dessa forma? E quando eu olhei aquele grupo, eu me dei, gente, que coisa maravilhosa. Se eu tivesse começado a olhar para dentro aos 9 anos de idade, como eu teria batido menos cabeça, como eu teria destravado meu potencial mais cedo. Porque aos 40, daqui 10 anos, eu vou olhar para a mulher de 30 e eu vou perceber coisas que eu estou fazendo hoje que eu não vou me orgulhar. Que eu hoje não estou fazendo de uma maneira tão consciente, porque é um processo longo. Cada dia tu descobre uma coisa, tu se dá conta de uma coisa, e daí tu olha, nossa, mas isso aqui eu
Não, isso aqui é eu que estou pensando, é a televisão, é a massa, é o Instagram que está me vendendo isso e eu comprei sem nem observar o que isso, né, como reflete dentro de mim. Né? Então, eu fico, às vezes, nessa viagem, assim, meu Deus, a Pamela de 40, eu só queria saber o que a Pamela de 40 falaria para de 30, né? Para dizer assim, o que eu estou errando hoje? Porque a de 30 tinha um monte de coisa para falar para de 20. Uhum. Por isso que a gente tem que estar sempre se vigiando. E nós somos influenciadas o tempo todo de maneira inconsciente. O marketing está cada vez mais assertivo, tem neuromarketing, várias coisas. A gente é influenciado As cores, o tempo todo. os estímulos, o que está oculto, são várias ferramentas que vão colocando coisas no nosso subconsciente que a gente faz coisas que está no automático, que a gente não se percebe, que a gente repete padrões, que a gente consome de uma maneira que todo mundo consome, que a gente nem se questiona. Nem se questiona. Por isso, escrever também. Hoje em dia, a gente escreve pouco, mas é algo que eu sempre incentivo as mulheres que eu converso. Escreva, porque à medida que a gente escreve, a gente começa a gente sai primeiro do piloto automático, que você tem que parar, tem que ter um tempo para você para colocar ali. Então, escrever, inclusive, o que a Pamela de 30 espera da Pamela de 40. Tem um exercício que se chama Carta de Orientação Pessoal, que é como se você falasse assim, olha, eu Pamela, estou com 40 anos e eu estou assim, para a gente poder, será que eu estou no caminho realmente do meu futuro? É parar, às vezes, aqueles 5 minutinhos, todos os dias para a gente fazer aquela manutenção. Não tenho 5 minutos? Faça semanalmente, faça mensalmente, mas tenha um dia de uma reunião com você. A gente faz tanta reunião de alinhamento com o cliente, com a família, com sócios, com amigos. Faça uma reunião com você, marque uma reunião lá na sua agenda. Hoje, eu comigo mesma, para parar, refletir como que tá. Até porque a gente pode perceber que, eu quero mudar. E também tá tudo bem. Eu queria ser profissional, realizada profissionalmente. Descobri que não. Que para mim o que me realiza é estar em casa, com a minha família, com os meus filhos. Ótimo, então eu vou me organizar e vou deixar. Até para fazer essa mudança também contrária, por que não? Eu vou escrever essa carta. A primeira frase para Pamela de 40 vai ser assim: eu espero que você continue só com o Pedro. E a segunda vai ser: espero que você já esteja rica, porque 10 anos já foi o tempo suficiente. Com né? certeza. Com certeza. As outras coisas eu tenho que pensar. Mas marque essa reunião com você. Marque na sua agenda lá no Google. Eu sei que você é super organizada, igual você coloca reunião. Reunião Pamela com quem? Com a Pamela mesmo. A gente precisa, às vezes, se levar um pouco mais a sério também. Porque, assim, a gente sempre... não posso dizer sempre, talvez eu generalizaria demais, mas, assim, nós tendemos a sempre priorizar os outros. Então, com a reunião com o outro, eu sou pontual, com os meus filhos, com meu marido e eu. O que eu vejo sempre? Uma coisa que eu passei a praticar com muita regularidade, principalmente depois que eu tive essa mudança de ousadia e ousar ser quem eu era, eu gosto de fazer exercício físico. Não é só porque faz bem pro corpo, eu me sinto bem quando eu tô ali. E as pessoas, nossa, mas todo dia... Não, se eu não conseguir fazer todo dia, tudo bem, mas eu gosto. E aí, eu tenho aquele compromisso. Eu também. Eu tenho atividade física e oração, porque para mim, desenvolvimento espiritual era uma coisa que eu queria melhorar. Para não te dizer que eu tô mentindo, eu vou até te mostrar a minha agenda, que ela tá aqui, ó. Atividade física e oração. Exato. Porque eu vou pra academia, volto e eu tenho o meu tempo lá que eu reservo, que não é à noite, que eu tô lá com o olho aberto, todo fechado, então que eu ainda tô consciente, que eu ainda sei. Então, se eu quero me desenvolver espiritualmente, se eu quero um relacionamento com Deus, que é o que eu tô buscando nesses últimos tempos, eu coloquei na minha agenda. Um tempo de qualidade. Sim, que é importante pra mim, né? E hoje eu sei que é importante. Porque você começa a colher os frutos, né? Mari, o tempo ele não passa, ele voa, né? Meu Deus, eu quero dizer que a gente já tá há quase 1 hora aqui. Deus. E eu queria te pedir para pensar numa mensagem final. Pensa assim: nós somos escutadas em 13 países.
em 22 estados brasileiros, pelo Spotify. Fora aí os vídeos de TikTok, Instagram, YouTube. Pensa nessa mulher que, até então, talvez ela esteja em estágios diferentes. Ela sabe o que é autoconhecimento, ela começou a olhar para dentro, talvez ela parou, ou não, ou ela nunca teve essa consciência. O que tu poderia falar para ela? Olha, eu falaria para você que sente isso, você que nos vê, nos escuta, onde quer que você esteja, que você realmente faça essa reunião com você, que você pare 5, 10 minutos do seu dia e olhe realmente para a sua vida, assim como eu fiz lá em 2017. O que você quer para você, independentemente do que as outras pessoas vão pensar, independentemente do quanto eles podem te criticar ou achar que você está fazendo da forma correta ou não. O que você quer para a sua vida? E olhar com muito carinho para você. Tentar assim, entender que você tem muitas qualidades, que você tem muitos pontos a melhorar, mas olhe para você com muito carinho. Eu gosto muito de autocompaixão, porque a gente precisa se amar da mesma maneira como a gente ama as pessoas que estão à nossa volta. E seguir muito o seu coração. Se você hoje sente que no seu coração alguma coisa te diz que você quer algo diferente do que você vive hoje, busque pessoas, converse, fale sobre os seus sentimentos, fale sobre o que você está sentindo de bom, de ruim, dê dignidade ao que você sente e não se cale, não abafe o que está no seu coração, procure se conhecer, leia livros, se aproxime de pessoas, mas não deixe essa chama que está no seu coração aí, que está te dizendo, a gente fala que as respostas estão dentro de nós, elas estão. Uhum. Então, olha para você, olha para dentro, olha com amor, olha com carinho e tenha compaixão também. Se você decidir que está precisando mudar, aceite que essa mudança vai entregar também para o universo, assim, para que as coisas fluam. Às vezes a gente quer tudo muito rápido, então também peço assim, que você tenha paciência para curtir a jornada, curtir o processo. E eu tenho certeza que olhando para você, seguindo o seu coração, se aproximando das pessoas certas, a sua vida vai ser cada vez mais feliz, mais realizada. E eu digo isso porque comigo tem sido assim e eu desejo isso para vocês. Você viveu, né? Então é de causa, né? Eu adicionaria 2 coisas. Primeiro, uma eu vou reforçar e uma eu vou adicionar. Perceba ou comece a olhar para as verdades ou as mentiras que você tem na sua cabeça, que você conta, e elas acabam conduzindo a sua vida, né? Você precisa mesmo ser mãe? Você precisa mesmo fazer aquela faculdade? Você pode fazer, ao invés de medicina, artes cênicas? Quais são essas verdades ou essas mentiras que estão aí ressoando e movendo a sua vida para lugares que talvez não sejam os melhores lugares, porque não é o lugar que você brilha. E a outra questão seria sobre a ambiência, reforçando, né? Procure estar com pessoas, ou com sentimentos, ou com emoções, e daí pode ser livro, daí pode ser seguidor, alguém que influencia na rede social, pode ser filme, porque brasa precisa estar perto de fogo, né? Exato. Senão ela apaga. Então, coloca a tua brasa perto do fogo que tu quer se tornar, né? E não deixa ela apagar. Mari, eu adorei o papo, acho que a gente conseguiu chegar aí pelo menos em alguns corações. E bem-vinda a Florianópolis, sei que tu tens um longo trabalho aí esse final de semana. Até o próximo podcast. Obrigada.